Experiência. O programa versátil em traje de gala. Adilson Barbosa recebendo seus convidados e transmitindo grandes emoções nas noites de quinta-feira, das 21 às 22 horas, na TV Cidade. Você é nosso convidado. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Muito boa noite, estamos começando ao vivo pela TV Cidade, o programa Povo na TV, nesta sexta-feira, para trazer uma informação importante no que diz respeito à causa animal, envolvendo os maus tratos e as visitas que podem ser feitas no local. Ao meu lado, o presidente da ONG Vida Taubaté, Afonso Neto, que vai trazer e esclarecer sobre esse ponto. Boa noite, Rogério, boa noite a todos. Novamente agradeço a oportunidade de estar no seu programa. Quero, antes de começar, mandar um abraço para duas amigas, a Flávia Elândia e a amiga Nádia. São batalhadoras, lutam muito na proteção animal. Vamos tentar esclarecer alguns detalhes do dia a dia dos nossos animais tão maltratados. Quem diga que não é obrigado a deixar, em caso de denúncia, se a pessoa recebe uma denúncia que ela está maltratando animal, ela não é obrigada a permitir que alguém entre. Isso é verdade? Olha, pela nossa Constituição, não precisamos de mandado judicial para adentrar um local. Não precisa. Embora seja inviolável, como diz a Constituição, mas quando estiver ocorrendo um crime, e maus tratos de animais é um crime, nós podemos adentrar sim, como já fizemos. Qual o procedimento? Duas testemunhas, né? Solicitamos à Polícia Militar o apoio da Polícia Militar e adentramos no local e retiramos o animal, verificamos o crime e retiramos o animal. Não precisa de medida judicial alguma, isso está na Constituição, isso aí, além de tudo, eu provo documentado. Nessas verificações, onde vocês acionaram a gloriosa instituição da Polícia Militar, que é uma instituição séria e precisa sempre, além de bons salários, também fiscalizar um pouco seus homens, às vezes, né? A Polícia Militar tem acompanhado vocês nessas visitas? Olha, com relação à Vida Taubaté, quando eu solicito, eu tenho que falar a verdade. A Polícia Militar imediatamente chega ao local. Em todas as situações? Em todas as situações. Ponto positivo. Em todas as situações no qual eu solicitei. Uhum. Inclusive nós tivemos um caso na Vila das Graças, a última. Estive primeiro na delegacia de polícia fazendo um boletim de ocorrência. Quando eu voltei ao local, já tinha solicitado, ela já tinha chego 2 viaturas ao local. Em menos de 5 minutos compareceu. Com relação à solicitação feita pelo presidente da Associação Vida, eles comparecem. Como é que é PM? Porque eu estou falando isso porque
infelizmente, aqui tem algumas autoridades que fecham os olhos para a causa animal. Nós sabemos que uma das dificuldades que se encontra hoje ainda é quando você quer fazer uma denúncia, quer registrar um boletim de ocorrência e muitas vezes é impedido pelo próprio escrivão, pela própria autoridade que o recebe na delegacia, que aconselha muitas vezes a pessoa a não fazer, não registrar a ocorrência. Mas como que a Polícia Militar reage em casos de denúncia que você teve presente? Olha, quando nós solicitamos e a chegada da Polícia Militar, ela sempre deu um grande apoio. O policial militar que faz parte da viatura, sempre ouvindo, ele primeiro ouve. E nós que falamos o que está acontecendo, tentamos falar com o morador do imóvel sobre a suposta denúncia, e caso precise da interferência da Polícia Militar, eles estão sempre prontos. E eu notei que todas as denúncias que nós tivemos esse ano que compareceu a Polícia Militar, eles estavam preparados para nos atender. Estão esclarecidos sobre a questão? Não estão esclarecidos. Eles não têm ainda o conhecimento legal da lei, eles não têm o conhecimento do que é maus tratos com os animais, mas eles procuram, dentro do que eles conhecem, nos ajudar e muito. Tivemos casos de maus tratos, tivemos casos de cavalo, e eles prontamente compareceram. Estou falando com relação à solicitação do presidente da Associação Vida. Eles compareceram. Não sei se outros pedidos de cidadão comum, que quando nós falamos que... Não, de uma entidade, né? Que tem de uma entidade, justamente. Tem um trabalho. E nós procuramos sempre, nós alertamos sempre quando ligar para o 90, procurar saber o nome do atendente. Procure sempre saber o nome do atendente. Caso ele comece, não temos viatura, anota, depois nós lá temos fato para o órgão superior, para a corregedoria, enfim. Mas, agora, com relação ao outro lado da Polícia Civil, escrivão, já é mais complicado. Eles não têm muita noção do atendimento com relação à proteção dos animais. E isso eu falo que eu sou testemunha. Nós tivemos um fato num sábado que ficamos no distrito policial praticamente 3 horas. Não, mas não tem ou não querem ter? Não tem, não é que eles não querem ter, eles não têm conhecimento realmente da proteção animal. Eu estava no meu escritório há mais ou menos 2 meses, um escrivão me ligou para saber qual colocação, o que seria feito no boletim de ocorrência, que tinha um casal que estava relatando maus tratos. Ele não sabia qual artigo colocar, o que colocar. Eu expliquei a ele que era a lei, artigo 32 da lei 9.605/98, maus tratos dos animais. Eles não têm conhecimento. E eu sempre oriento as pessoas quando compareceu no distrito policial, não tem nada que o escrivão colocar, não pode ser feito, não vai. O escrivão tem que ouvir o relato e colocar no papel. Se não colocar, ele pode ser até processado por crime de prevaricação, artigo 319. Ele tem que ouvir o cidadão. Quem vai decidir ou não se é crime é a justiça. Se o delegado achar que tem que denunciar, vai para o fórum, o promotor vai ler e vai arquivar ou não. Mas, infelizmente, existe uma falta de conhecimento muito grande. Tem aumentado, né, Afonso, muito, né, as denúncias de maus tratos cometidos contra os animais, e me parece que isso se agravou, pelo menos esse ano. Os dados são maiores que em outros anos, correto? Apesar de toda a discussão, de toda a conscientização, de toda a divulgação, mesmo assim, não para. Olha, esse semestre de 2015 está sendo muito difícil na proteção dos animais. O número de abandonos aumentou e muito. Acho que aumentou esse ano praticamente uns 70%. Nunca tivemos tanto animais abandonados na cidade de Taubaté. Eu falo por Taubaté, Tremembé. E os protetores, os envolvidos na causa, não estão conseguindo dar conta de tantos animais de abandono. Animais que o cidadão mora num imóvel, vai embora, deixa o animal na sua residência, não leva o seu animal. O cidadão vai morar num apartamento, abandona o animal. Tivemos denúncias documentadas do nosso Exército Brasileiro, que eles recolhem os animais e soltam em locais longe, em outras cidades. Então,
o semestre de 2015 está complicado com relação aos animais em Taubaté. A gente falou sobre esse ponto aqui, sobre a questão do Exército, do CAVEX em Taubaté, propriamente dito. A gente está tentando aí no contato com a supervisão do centro aqui de Taubaté para poder conversar. Até agora a gente não teve nenhum retorno, não é, produção? Ainda não, mas a gente está insistindo. Vou falar um pouquinho dos eventos, né? A Associação Vida está sempre se reunindo aos sábados e aos domingos na Praça Santa Terezinha, mas pelo visto tem alguns eventos em perspectiva, como um bingo que já foi realizado ano passado lá no TCC, e esse ano também parece que vai ter uma nova edição. Nós estamos pretendendo realizar no dia 22, dia 12 de agosto, dia 12 de agosto, novamente um bingo para ajudar protetoras de Taubaté que estão passando por, você sabe, devido à crise econômica, elas têm muitos animais e não conseguem suprir as clínicas veterinárias, que o veterinário tem que receber, não existe veterinário de graça. A pessoa, o veterinário tem que ser gratuito, o veterinário paga aluguel, funcionário, água, luz, enfim. Então, a Vida Taubaté ajuda esses protetores. O recurso que é conseguido não é para a Associação Vida, é para ser repassado para essas protetoras que estão com dificuldades financeiras em pagar clínica veterinária, ração, enfim. E pretendemos, além do bingo, o pet book solidário, que a nossa amiga Flávia Elane sempre realiza, e outros eventos que nós estamos ainda colocar na pauta para serem feitos. Legal, o final de semana está lá na Santa Terezinha, né? Sábado e domingo. Sem chuva, sol, frio, estamos na Praça Santa Terezinha ajudando a todos. Tá certo. Afonso, quero agradecer mais uma vez a sua participação, lembrando sempre essa informação importante que você nos trouxe, que em caso de denúncia de maus-tratos, não é preciso mandado judicial para poder entrar à residência daquele que foi denunciado. Então, eu acho que as pessoas primeiro deveriam não maltratar, deveriam tomar vergonha na cara, consciência, enfim. Se você não tem condição de cuidar, procure alguém que tenha. Começa por aí. Então, inclusive, quando eu vou verificar a denúncia, eu vou com esse documento em mãos. E é um documento, está previsto na nossa Constituição. Podemos adentrar, sim, sem um mandado judicial, sem, como falei, com testemunha, se for preciso a força policial, a nossa polícia militar, mas adentrando sim ao local e retirando o animal. Tá certo, obrigado. Obrigado, Rogério. Se tiver um intervalo, voltamos já com o programa Povo na TV. Cansado de procurar um lugar para saborear uma deliciosa comida caseira, como a vovó fazia? Agora você não precisa rodar mais a cidade toda. Vá direto para o restaurante Tempero da Roça, na Estrada dos Sete Voltas. Lá você irá encontrar a melhor comida mineira, feita no fogão a lenha. Traga a sua família para saborear uma boa comida, com frango caipira de verdade. Temos pizzas, drinks, chopp cremer e uma grande variedade em cerveja. Aos domingos, música ao vivo. Tempero da Roça, Estrada dos Sete Voltas, próximo à Agronomia. Assim que as milhares de pessoas que estão na fila do transplante enxergam você. Porque os gatos têm 7 vidas. E este é o número de pessoas que você pode salvar, sendo um doador de órgãos. Comunique sua família que você é um doador. Para quem mais precisa, é a sorte grande encontrar um gato pelo caminho.
o programa versátil em traje de gala. Adilson Barbosa recebendo seus convidados e transmitindo grandes emoções nas noites de quinta-feira, das 21 às 22 horas, na TV Cidade. Você é nosso convidado. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Estamos de volta ao vivo com o programa Povo na TV. Estou recebendo o José Matos para falar de um curso, na verdade uma palestra, que tem por objetivo instruir as pessoas para um curso muito bacana, importantíssimo, que é de reflexoterapia podal. Diz a lenda, José Matos, que a acupuntura surgiu há mais de 10 mil anos. A Ayurveda por aí também. Aliás, os hospitais surgiram na Índia, para quem não sabe. E a reflexoterapia também é tão antiga quanto, né? Se perde um pouco nas histórias. A gente estava falando um pouco aqui que há uma teoria próxima da verdade, tudo próximo que a gente não tem como comprovar, né? Sim. Que ela teria surgido no Egito até, exato, né? Exato. Justamente, como a gente estava falando, por causa das escavações que descobriram as tumbas desse médico, e nas paredes da tumba dele existem desenhos, existem as figuras mostrando claramente que eles já praticavam. E aí sim ela teria migrado para a China e tomou o formato que é muito próximo do que é hoje. A reflexoterapia, quem não sabe, o mapa da saúde está nos pés, como também você encontra no pavilhão auricular, em outras partes do corpo. Mas os pés sempre foi descrito como tendo um efeito muito mais eficaz, tanto para você inserir a agulha também na acupuntura, o doinho ou a própria reflexoterapia. Mas, para o pessoal de casa entender melhor, qual a principal diferença dos pontos na planta dos pés, do pavilhão auricular, para a região da cabeça, para o restante do corpo? Veja, todos eles têm a sua correlação com órgãos ou glândulas do nosso corpo, tá? A diferença está aqui no pé, você tem uma comunicação mais direta. O estímulo é mais rápido? Exatamente. E você tem a grande vantagem também da posição em que é praticado isso, tá certo? A reflexoterapia, ela é chamada por alguns até como a mais natural das terapias. Por quê? Eu posso aplicar a reflexoterapia ou a reflexologia, depois eu explico a diferença de uma coisa para outra, mas eu posso aplicar a reflexologia numa pessoa apenas com os meus dedos. Eu não preciso de uma ferramenta específica para poder exercer a minha atividade, tá certo? Inclusive no curso
tá certo? O que acontece? No curso a gente aprende a trabalhar sempre com os dedos, sempre com as mãos. Depois é que você aprende a adquirir a habilidade de utilizar uma ferramenta que a gente chama de apoiador, tá entendendo? Que aí sim ela tem a vantagem de ser mais precisa, você vai pegar no ponto de uma forma mais assertiva e tudo mais. Mas o grande lance da reflexoterapia é que eu não preciso de um local específico. Eu posso atender a pessoa na praça, de repente eu encontro uma pessoa que está passando mal. Aconteceu comigo o mês passado. Eu estava num local público e um senhor que tem uma determinada prótese metálica na perna, tá entendendo? Estava muito frio. Ele teve uma cãibra e por causa da temperatura aquilo começou a desencadear nele uma cãibra generalizada, entendeu? Tiramos o sapato dele, tiramos a meia, ali mesmo eu apliquei a reflexoterapia, 15 minutos depois ele já estava conseguindo andar, com dores, mas conseguia andar de novo. Então a grande vantagem... Qual ponto você apertou? Você trabalha sistema nervoso, aí não é um ponto específico, você trabalha... Mas nesse caso específico, quais os pontos? Você vai pegar, por exemplo, o sistema nervoso, porque eu preciso relaxar a pessoa, certo? Eu vou ativar o cérebro dele e vou ativar a circulação para que aquilo aqueça o corpo dele. Basicamente, numa emergência, você vai fazer isso daí. Tem cérebros que não funcionam muito, como no nosso produtor aqui da TV. Você conseguiria ativar em quanto tempo? Depende do que a pessoa tem, depende da patologia. O que você faz com os estímulos é o seguinte: você gera o estímulo do cérebro para fazer eu costumo usar uma analogia. Eu costumo fazer uma analogia que alguns chamam até de um pouco infantil, mas eu digo assim: eu faço primeiro o cérebro acordar, faço o cérebro lembrar que ele tem um corpo que ele tem que cuidar. E aí, peraí, no estímulo daquele órgão, daquela glândula, ele vai lá buscar informação e vai, vamos dizer assim, escanear aquele órgão ou aquela glândula. Nesse estímulo, tem especificamente um hemisfério que é mais afetado que o outro? Ou os dois são afetados, estimulados? Depende da emoção. Depende da emoção. Por exemplo, e inclusive isso é explicado, é ensinado durante o curso, tá? Você tem um lado teu que é mais a parte emocional e tem um lado que é mais a parte razão, que seria o lado pessoal, o lado profissional da pessoa. O lado emocional você lida mais com a pessoa no âmbito familiar, amoroso, relações afetivas e tudo mais. E aí dependendo, veja, qual que é o grande problema? Hoje a medicina já sabe que a origem de praticamente todos os nossos problemas de saúde estão no campo emocional. Se eu consigo equilibrar essa pessoa emocionalmente, eu consigo logicamente trazer o corpo dela de novo para um equilíbrio, onde com os devidos estímulos o cérebro vai conseguir se libertar ou se livrar dessa emoção ou dar um novo significado para essa emoção. Exemplo, você pega uma pessoa que teve uma perda de um ente querido e não consegue se livrar dessa dor, entendeu? Com os devidos estímulos, e aí sim vem o que eu te falei da diferença entre reflexologia e reflexoterapia. A reflexologia é o estudo e a aplicação dos pontos reflexos. A reflexoterapia é a utilização da reflexologia para a terapia com o teu paciente. Você vai trabalhar a mente dele, eu vou fazer os estímulos, vou fazer o cérebro da pessoa lembrar que tem um corpo, lembrar que tem órgãos, lembrar que tem glândulas. E aí, por meio da conversa, dessa devolutiva, como diz a Patrícia Gervasoni, por meio dessa devolutiva com o meu paciente, eu consigo fazer com que ele traga aquela emoção, aquele sentimento que está judiando dele para fora e dê um novo significado. Ele vai continuar com aquilo na lembrança, porém, ele vai conseguir enxergar de uma maneira diferente que já não mais afeta a vida dele. Esse é o grande ponto. Se você pegar o preâmbulo da Organização Mundial de Saúde, lá descreve que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e emocional. Exato. E as emoções negativas desencadeiam reações químicas no nosso organismo que afetam por completo, né? Esse é o ponto. Que já é, né, um tratado compreendido não só pelos egípcios, pelos chineses, japoneses, hindus, mas pelos gregos, né? Sim, também. Da criação da medicina já tem essa visão holística. Se você pegar a civilização antiga toda, as grandes civilizações antigas,
você percebe que eles tinham uma coisa muito desenvolvida na medicina natural. Se você for olhar os povos antigos, tá entendendo? Haja visto você pegar os indígenas. Até hoje, os indígenas, se a gente for considerar como povos antigos, até hoje eles utilizam muito a medicina natural. Deixa eu te fazer uma pergunta que em cima disso que eu ia te formular até. Correto. Há algumas teorias que dizem que muito da loucura do ser humano, de alguns problemas mentais, se deve em transcorrência da falta do contato do pé, que é a expressão que liga o ser humano à terra, e pisar no chão, para você descarregar, como é conhecido popularmente, vou descarregar energia, vou pisar na terra, vou pisar na grama. Na verdade, ali tem mini chakras também, que são pontos energéticos. O fato de você não conseguir, o ser humano não conseguir pisar na terra, isso afeta de alguma forma a saúde mental? Eu não diria que afeta, tá? Existem muitas pesquisas nesse campo, tá? E existem muitas teorias também. O que eu posso te afirmar é o seguinte: o contato com a terra, ele é importante? Porque da terra, o Richard ele costuma fazer muito uma analogia que é o seguinte... O Richard, só pra gente falar, é o palestrante. É verdade. E depois a gente vai falar da data, o local da palestra. Exato. Depois tem um curso. Exato. O Richard ele faz uma analogia muito bacana que é o seguinte, ele frisa sempre o seguinte: o que dizem as escrituras sagradas? Que nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Se nós viemos do pó e ao pó voltaremos, significa que o quê? Eu preciso do contato com a terra, eu preciso do meu contato com a natureza, porque se eu sou parte da natureza, eu tenho que ter contato com a natureza, concorda? Sim. E o ser humano é parte da natureza. Sim, o ser humano ele é parte dessa natureza que nós temos, certo? Então o que acontece? Esse contato físico ele tem que acontecer sim, mas não é o que desencadeia uma loucura, por exemplo. Aí você tem vários outros fatores. Mas, por exemplo, ele pode afetar determinados órgãos, né? Sim, dependendo da emoção envolvida também. O que afeta o órgão, tá? A emoção, e aí sim é o grande trunfo do curso, vamos dizer assim, porque no próprio curso, como a gente vai falar daqui a pouco, no curso você aprende a correlação dos órgãos. Cada órgão ou cada glândula sua está relacionada a uma emoção, a um sentimento, entendeu? E aí o que acontece? Você pega uma pessoa que tem determinada patologia e aí você vai ver determinado órgão dela, lógico que eu não vou entrar no minúcio aqui, mas você vai ver que ela tem uma determinada patologia e aí você verifica que ela tem um determinado problema, um órgão ou uma glândula do corpo. E aí você consegue trabalhar a emoção da pessoa e estabiliza isso. Se você pegar o Neixin, que é o tratado mais antigo do mundo da medicina chinesa, do imperador amarelo da China, né, descreve que o homem tem 3 mares e 12 meridianos, que são por onde circula toda a nossa saúde, né, e 5 elementos, né? Além dos 4 conhecidos, ali você insere a madeira como um elemento importantíssimo também no conhecimento e na manutenção da saúde, do equilíbrio do corpo. Mas vamos falar um pouquinho da palestra. A palestra acontece dia 25 de julho, às 15 horas, no espaço JIA. Onde fica? Em Pindamonhangaba? Fica em Pindamonhangaba, na Avenida Francisco Lessa, número 1900. Para facilitar, esse espaço ele fica exatamente na rotatória que tem aquele monumento em homenagem ao Mazzaropi, pertinho do Village Paineiros. É bem fácil de achar. Próxima à Câmara Municipal? Um pouco antes. Tá. É naquela rotatória, entendeu? Um pouco antes. O acesso então, é fácil. É bem fácil, o local vai ser de fácil acesso, entendeu? A palestra é gratuita ou tem algum custo? Normalmente nós cobramos as palestras, até porque, veja, nós estamos vindo de Sorocaba. Você é de Sorocaba? Não, na verdade eu cresci no Vale do Paraíba. Eu sou de São Paulo, mas eu cresci no Vale do Paraíba. E há um ano eu mudei para Sorocaba para fazer o curso e acabei me instalando lá, entendeu? Sorocaba é uma cidade muito boa. Sim. Tem uma choperia ótima lá chamada Alexandria, viu, Afonso? Nome sugestivo. Tem um hospital que é referência, que é sustentado pela maçonaria, o Hospital dos Olhos de Sorocaba tem transplante, é referência na América Latina, é a maçonaria que mantém aquilo lá. Tem maçom bom também, por incrível que pareça. E a palestra ela vai acontecer, como você disse, no dia 25. O palestrante é o nosso principal instrutor,
e proprietário da Revit Quantum, que é o Richard Alamino Shimada. Ele, só para dar uma rápida ficha dele, ele tem 15 anos já como reflexoterapeuta, mas ele também é psicanalista, ele é coaching, practitioner em PNL, ele é instrutor motivacional e instrutor terapeuta, ou seja, ele também dá aulas para aqueles que querem se formar como terapeutas, como foi o meu caso, que eu me formei agora em abril. Mas não chega a qualificação a ser terapeuta holística, não. Alguns chamam de terapia holística, alguns chamam, tá? Aí vai muito de como as pessoas encaram. Mas tem muita gente que encara a reflexoterapia como uma terapia holística. É que o termo holístico, eu acho que ele foi tão mal empregado, tão mal utilizado, ele dá uma conotação, que deu uma vulgarizada também. E a gente viu tanta gente despreparada. O grande problema da expressão holística... Veja bem, só não te cortando, mas eu acho que essa parte é importantíssima. Porque a pessoa tem que ter uma formação, tem que ter um conhecimento, tem que fazer um curso, né? Às vezes o cara lá, com todo respeito, claro, a pessoa vai lá e faz um curso de reiki. Faz um curso nível 1 de reiki, que é uma coisa que eu acredito. Depois eu vou pontuar em cima do que você está falando. Aí a pessoa já começa a trabalhar. E não é assim. Existe todo um preparo, uma limpeza, a própria pessoa tem que se desbloquear, enfim. E lidar com o ser humano é muito complicado, lidar com a gente já é complicado, né? Bastante. Com questões internas, imagina lidar com o outro, né? E eu nunca percebi, por exemplo, uma certa fiscalização, um certo controle, uma preparação devido. O que funciona assim. Tem vários relatos, mas a gente tem que ponderar algumas coisas. Estou citando o reiki apenas como exemplo, como eu posso citar, por exemplo, a cromoterapia, cristalterapia, a mocha, bastão, na verdade? Reflexo, que é justamente isso que eu falei que eu ia pontuar. Existem muitos cursos, tá? Existem cursos de reflexologia, de reflexoterapia. E aí entra o que eu estou te falando. O curso de reflexologia, que é a maioria, ele prepara a pessoa e capacita a pessoa a pegar nos pontos. É o que a gente chama de... Tem muita gente que é pegador de pé, tá entendendo? Vai lá, ele vai acertar os pontos direitinho. E às vezes se a pessoa não gritar, ele não dá satisfeito, né? Ah, não. Tem que apertar aquele ponto. Não, se ele foi assertivo, a pessoa vai sentir. Ela pode sentir uma dor pequena ou uma dor insuportável, mas ele vai sentir, tá? A questão é, e aí sim, agora falando do conteúdo do curso da Revit. No curso da Revit, funciona da seguinte maneira: você primeiro faz o Noções Básicas, você recebe um certificado de Noções Básicas em Reflexoterapia Podal. Você sai apto a lidar com 28 patologias diferentes, tá? Porém, em caráter emergencial apenas. Você não pode tratar pacientes, entendeu? Aí sim, você fez o curso introdutório, que é o Noções Básicas, que ele tem um módulo só que acontece no sábado e no domingo, beleza. Poderia tratar se fosse complementar, né? Entendi. Complementar poderia. O médico... Não, é onde eu entro. Não. Não, nem complementar? Não. Se você fez o curso de reflexoterapeuta para lidar em tratamento com a reflexoterapia, você tem que fazer o curso completo. Ah, sim. Tá? Por quê? Aí entra aquilo que eu estou falando do programa do curso da Revit, o conteúdo do curso da Revit. Tá? Você vai aprender a lidar com a pessoa usando técnicas de PNL, técnicas de homeostase quântica, tá certo? Inclusive, dentro da reflexoterapia, a Revit é uma das primeiras a estar usando a homeostase quântica no curso, tá certo? O que é isso? Eu vou usar princípios da física quântica para lidar com uma terapia no meu paciente, tá entendendo? Então eu faço o estímulo por meio dos pontos reflexos no pé da pessoa e trabalho usando técnicas de PNL, técnicas de homeostase quântica e outras ferramentas que nós temos nas devolutivas com o meu paciente. Então o que eu tenho? Eu tenho um resultado muito mais rápido, eficaz e assertivo por causa de eu estar trabalhando um conjunto de ferramentas junto com a reflexoterapia. Muito bom. José, para a gente finalizar, quem quiser fazer o curso, quem quiser obter mais informações para poder se programar, até sobre o conteúdo, tem um telefone de contato, mensagem? Nós temos o telefone direto lá de Sorocaba, que é o DDD 15 3234 1351 ou 3031 1006.
Ou nós temos o nosso contato aqui em Taubaté com a Tamires, que aí sim você pode ligar nos celulares dela, que é o 982537746 ou então o 992277271, certo? Ou pode entrar direto no nosso site www.academiarevite.com.br. Detalhe, o Academia Revite se escreve Academia Revitae, porque o Revite no caso seria, o Vite seria de latim, né? E pode também procurar no Facebook, nós temos a página oficial Academia Revite ou Academia Revitae, e entrando em contato com a gente nós damos todas as informações. A pessoa querendo também já pode fazer a inscrição por meio do site, a pessoa tem condições de verificar os outros cursos que nós temos, porque nós não temos só o de reflexoterapia podal. Rapidamente, só para finalizar, nós temos de manobras articulares, que seria a quiropraxia, nós temos o da auriculoterapia, que inclusive eu também já sou formado como auriculoterapeuta, nós temos sais de Schussler e está para entrar agora florais de Bach, certo? Nós vamos incluir também no nosso currículo de cursos esse curso. Temos a intenção, nós estamos em conversa ainda, provavelmente nós vamos ter ainda o curso de iridologia, mas esse ainda é um projeto que está sendo elaborado, e massagem relaxante. Ok, muito legal. Lembrando que o curso acontece dia 25 de julho, às 15 horas, no Espaço JA, aqui em Pindamonhangaba, da Avenida Francisco Lessa Júnior, 1900. Quero agradecer a participação de José Matos. Eu que agradeço. E espero que realmente o curso seja bem sucedido com uma palestra também. Obrigado. Compareçam, muito obrigado. Nós ficamos por aqui, estaremos de volta na segunda-feira às 18 horas com mais um programa Povo na TV. A todos uma ótima noite, uma excelente sexta e um ótimo final de semana. Até segunda. Mundo mais verde e com mais sonhos.